Fala galera, Deison Maisonara para mais um vídeo top. Tá aqui na mesa o Galaxy S25 Ultra para o feedback de atualização. Essa case, né, eu gosto bastante de usar ela por ser bem clean, tá? E ter a parte magnética aqui para colocar o cooler, então para jogar assim eu acho bem legal, tá? Tem link dela na descrição aí. E vamos aqui para o feedback completo de atualização do Galaxy S25 Ultra, patch de novembro, tá? Lembrando que esses wallpapers novos aí sairão na playlist para membros, tá? Na parte da primeira semana de dezembro. Isso daqui que ficou realmente incrível, não consigo tirar esse wallpaper mais daqui, porque realmente ficou impressionante, né? Olha o loginho aí, o escudo, né, do Snapdragon 8 Elite, olha aí, o 4Galaxy, né, que eu achei que ficou muito top, e o código da IA, né, o chipset da IA. Galera, chegamos aqui, olha, eu sei que eu deveria ter colocado só ter 20%, né, mas acaba na correria, velho, a hora que eu vou gravar o vídeo acaba não dando, porque eu uso realmente o aparelho no meu dia a dia e tento chegar em casa, né, para poder fazer o feedback para vocês aí. Então 18% aqui, usando, tá, tudo no máximo aí, enfim, o 5G também, né, usei bastante 5G, olha só, o 5G pegando aviso aí, fiz até vídeo de otimização aí do 5G para vocês também aí, para saber como economizar a bateria, enfim. E também o economia de energia, modo leve, enfim, de forma adaptativa, de forma inteligente, como eu tenho mostrado aí, tá? Resolução de tela aqui na parte que eu achei importante mostrar, né, o adaptável, aqui o Quad HD também, olha, o Quad HD aqui, que faz parte, né, da nossa rotina aí, afinal de contas o hardware aqui é Quad HD, desempenho simplesmente extraordinário, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre ele, com os testes, enfim, mas vamos aqui no assistência do aparelho. Bateria, desde a última carga completa, eu acho que é mais interessante, tá? E olha só, galera, batemos aí 11 horas de tela no patch de novembro, tá? Eu vou mostrar para vocês a atualização aqui do patch de novembro. O Comet, tá? Um navegador incrível aí, fiz vídeos sobre ele, mostrando recursos ali, como você ativar, como você otimizar ele, recurso de IA, e como eu falei, né, é interessante vocês começarem a prestar atenção nos navegadores, para de repente usar, em vez de usar aquele monte de aplicativo, de repente fazer um login no serviço aqui, depois eu vou trazer um vídeo sobre isso para vocês, porque economiza sim mais bateria, tá? Isso aí é um fato, caras. E também não tem superaquecimento, porque se você está usando no navegador, né, certos aplicativos aí. Então aqui a parte do WhatsApp, o Shopee também, né, divulguei bastante oferta para vocês aí, fiz bastante compra também lá na Black Fraud. Instagram, o Instagram aqui com consumo bem tranquilo também, ainda fiz upload lá de alguns stories e tal. YouTube também com consumo aí muito baixo, olha só, e fiz upload de Papo Tech, de vários vídeos aí do canal também, então realmente aí o YouTube também tranquilo, aí Mercado Livre, joguei um pouquinho, tá, do código Warzone para testar aquela parte de jogo, não joguei muito, mas joguei, fiz algumas edições de vídeo também, e cara, realmente aqui o desempenho daqui a pouco eu mostro para vocês também, enfim, então usei bem aí, a parte de música, usei Bluetooth também, tá, vou mostrar aqui para vocês, a parte aqui me perdi aqui, olha, mas tá aqui, olha, o Music Folder, né, usei aí, olha, por 3 horas, caras, então, realmente, tempo total de uso aí, olha, foi por 3 horas aí, usei bastante, né, tô criando muita música aí com a Suno, né, a gente não sabe o futuro que essa IA para criar música aí vai ter, né, então tô criando bastante coisa aí para sair aí, que eu compartilho sempre na área de membros, álbuns de música, confiram lá. Então, realmente aí, em termos de bateria, sem os fantasmas, tá, tem aqueles rastros fantasmas ali, processos fantasmas que tá desativado aqui, cara, realmente tá aí insano, velho. Isso aqui supera e muito. Isso aqui dá um couro, literalmente, tá, galera? Um couro em baterias de silício carbono. Porque a grande questão, tá? A grande questão não é só ter uma bateria gigante. A grande questão, e para mim, assim, foi um divisor de águas, é a otimização. Sem otimização, você pode pegar uma bateria de 10.000 mAh que talvez você não consiga você não consiga vir de repente 10 horas, 11 horas de tela, sério. Porque você precisa de otimização. Estamos usando aqui todo o hardware do Snapdragon 8 Elite, tudo no máximo, desempenho incrível aqui do S25 Ultra, porque o que a gente faz é basicamente um overclock e underclock. Então quando eu vou usar aqui, por exemplo, para criar minhas músicas, né, inclusive esse álbum aqui está disponível para membros aí, o Jornada da Redenção em Cristo, Louvores, para quem gosta de música cristã, e quando eu vou criar minhas músicas ali, eu vou usar o navegador, eu vou usar certos aplicativos também, como eu já mostrei aqui, eu até crio o próprio atalho dele aqui, como o AI Studio, então eu vou usar o Nano Banana, eu vou usar certos aplicativos de inteligência artificial, eu vou usando pelo navegador e eu consigo
ter mais desempenho, ter mais bateria, suavizar mais o uso, e aí realmente a gente chega assim numa autonomia que eu jamais pensei que fosse possível nesse cara aí, que é o Snapdragon 8 Elite, que é realmente gastão pra caramba. E para concluir essa primeira parte aqui, eu usei aqui no overclock, por exemplo, eu usei no Adaptative, usei no início no próprio X-Mode para poder entregar mais desempenho, e usei de uma forma inteligente. Como eu falei, né, é um clique você tem aqui overclock e um clique você tem underclock, tá? Então basicamente aí é incrível, tem tutoriais, né, nas playlists para membros aí, confiram lá. E outra coisa que eu gostaria de mostrar também, caras, é isso daqui, olha, na parte aqui do Thermal Guardia, tá? Só mostrar para vocês o Thermal Guardia. Tivemos sim pico de aquecimento, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O primeiro foi o YouTube, aqueceu um pouquinho, mas foi porque eu estava fazendo upload de vídeos. Isso aqui é normal, tá? Esquenta mesmo, não tem jeito. Aqui também nós tivemos um pouquinho aqui, olha, só o que foi aqui o COD Warzone, que eu joguei um pouquinho para testar, daqui a pouco eu mostro para vocês também, o desempenho tá insano, tá? Então aqueceu normal os jogos também, apesar que eu usei o cooler, mas mesmo assim vai esquentar, não tem jeito. E aqui tivemos um outro pico de aquecimento aqui, olha, do aplicativo da Shopee, usei muito, caras, então não tem nem o que falar, né, usei bastante aí, caçando oferta de Black Fraud aí, enfim. E aqui, esse Media Codec aqui, olha, que provavelmente seja, se eu não me engano, isso aqui é coisa da câmera, né, se eu não me engano. Mas enfim, usei de forma intensa, de forma bem intensa mesmo, e desempenho assim para mim excelente no dia a dia, com a bateria realmente aí fazendo aí 11 horas de tela, que é realmente impressionante para um Galaxy, né? Com bateria de íon de lítio. Eu prefiro bateria de silício carbono, prefiro baterias que tenham mais densidade energética, mas isso aqui mostra que se você otimizar, você não vai capar resolução de tela, você não vai capar recursos do seu aparelho, você não vai desligar a vocalização. Olha só, eu nunca desligo a vocalização, eu só coloco o não perturbe quando eu vou gravar os vídeos mesmo, e eu também não desligo o sincronizar, não desligo o Dolby Atmos, não desligo o pasta segura, uso o DNS privado, obviamente, né, isso aqui é de lei, não desligo também o Quick Share, que eu uso o tempo inteiro aqui, não tem jeito, e usei bastante o rotear a internet, só que foi antes desse uso, né, quando eu carreguei de 100, e lembrando, né, carreguei de 100 e usei até os 17% aqui. Então é isso, galera, eu usei bastante também dados móveis aqui, o uso foi misto, tá, entre dados móveis e o Wi-Fi 6, né, então realmente aí, em termos de bateria, aprovadíssimo aí o patch de novembro. Lembrando que só o patch de novembro não faz isso, tem otimizações aqui do canal que eu trago para vocês na playlist e as novas atualizações sairão em dezembro. Partindo agora para a parte 2, né, a segunda parte do vídeo, a segunda metade do vídeo, onde a gente vai falar do desempenho geral do aparelho, desempenho, câmeras, enfim. E o que acontece, galera? Essa daqui era a realidade aí do Galaxy S25 Ultra aí, né? Esse teste aqui foi até realizado em maio de 2025. É a realidade aí do Snapdragon 8 Elite. E os outros meses, às vezes você tinha um patch de segurança aí que entregava uma melhor performance, mas normalmente eram uns throttles assim bem violento, né? Isso aqui se deve ao 8 Elite mesmo, cara, a forma de arrefecimento aí dos aparelhos, né? Então, ou seja, se não tem uma boa forma de arrefecimento aí, ele não consegue entregar um bom desempenho. E este daqui foi o teste desse mês, olha só, você pode conferir aqui, olha, foi o teste que eu realizei no dia 28 de novembro, após fazer a atualização do patch de novembro. E o cenário, galera, é o seguinte, muitos throttling, olha só, 292.147 GIPS, uma média de 76% de performance. A grande realidade, caras, é que a gente não consegue a máxima performance no 8 Elite em aparelhos que não têm um arrefecimento tão interessante, né? Isso é realmente incrível. E mesmo você vindo aqui no adaptativo ou no X-Mode, você tem a máxima performance, mas eu acredito que a gente não consiga a máxima performance toda do 8 Elite, porque isso aqui fritaria o aparelho, né? Porque o 8 Elite realmente esquenta bastante. No entanto, é curioso, né, quando a gente pega aqui o Snapdragon, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o comparativo, só para vocês terem uma ideia. E este daqui, olha, é o teste que eu acabei de realizar aqui no S24 Ultra, olha aqui, patch de olha só, 1 de dezembro, né? Então eu acabei de realizar esse teste aqui no S24 Ultra. E quando a gente consegue ver lado a lado, olha, 448 mil GIPS quanto a 292 mil GIPS, olha. Então, basicamente, aí, o S24 Ultra consegue performar melhor do que o S25 Ultra. Isso é algo assim bem estranho, né? Como que o 8 Gen 3 consegue performar mais e ainda segurar mais o throttle, né? 89% aí de desempenho bruto.
Cara, a grande realidade é que é um chipset feito para smartphone, né? Enquanto aqui é um chipset com clocks de PC, uma coisa tão potente que essas empresas precisam revisar isso, velho. A gente está indo para um caminho muito estranho. Não estou dizendo que o 8 Elite seja ruim, muito pelo contrário, um baita de um processador. Mas é por isso que a gente precisa criar um overclock com um underclock aqui mais agressivo, para que a gente possa realmente ter mais bateria e tudo mais, senão não dá certo, né? Olha só. Então, o poder de fogo aqui é tão potente que o próprio sistema do aparelho, né, a forma de arrefecimento aqui não consegue segurar tanto desempenho. Então essa aqui é a grande realidade. Você até tem desempenho excelente aqui para jogos, enfim, para o dia a dia aí, é maravilhoso. Mas num teste, né, você percebe aí que o 8 Gen 3 acaba segurando mais, olha só. Então 448 mil jips contra 292 mil jips, olha só. Então basicamente aí o S24 Ultra supera o 8 Gen 3 aí, o 8 Gen 3 supera o 8 Elite aí, em segurar a performance, né? É um negócio muito louco isso, caras. Infelizmente é o que acontece, tá? No entanto, no dia a dia, você não percebe essa queda de performance, você não percebe uma queda de desempenho, tanto que quando você precisa usar aqui, por exemplo, economia de energia, olha, cadê a economia de energia aqui? Mesmo se você limitar aqui a CPU a 70%, por exemplo, você ainda não percebe uma queda brusca de desempenho, ele ainda consegue entregar aí desempenho excelente, porque realmente o processador é muito bruto. Mas o que me preocupa é exatamente isso, né? Igual o Snapdragon 8 Elite Gen 5, por exemplo, vindo aí ainda mais potente do que o 8 Elite de primeira geração. Então é bem estranho, né, caras? Como essas empresas aí vão colocando processadores tão parrudos e não se preocupam como a Intel faz com os PCs, né? De colocar um water cooler, de colocar ali formas de arrefecimento agressivas para dar conta desse throttling aí, para evitar, né, normalmente o throttling agressivo, tá? Então essa que é a grande realidade aqui do Snapdragon 8 Elite, né, como vocês puderam ver aí. Mas esse patch de novembro não é um patch ruim, tá? Eu testei bastante aqui para jogos, para o desempenho geral, tá perfeito, roda o código Warzone aqui no máximo, embora o código Warzone, como eu expliquei no outro vídeo, você precisava fazer o login novamente, certo? Agora eles conseguiram piorar a situação. O que está acontecendo aqui, galera, no 8 Elite, nesse jogo, né? No código Warzone. Você tenta jogar aqui e ele basicamente fica passando ali o CGI por muito tempo, cara. Eu fiquei aqui 5 minutos em loop de CGI aqui, fica carregando, olha. Não é necessário atualizar, e fica carregando e carregando. Então, cada vez que você fizer o login no smartphone, cara, você vai ter que jogar lá. Se você tentar fazer o login em outro smartphone, aí pode dar esses bugs aqui do próprio jogo, tá? Mas até onde eu tinha rodado ali, estava rodando liso mesmo com essa atualização aí, com o throttling muito agressivo, tá? Essa atualização parece que ela retirou um pouco de performance ali bruta do 8 Elite, talvez para ele não esquentar muito e tal, mas no dia a dia, em jogos, com as otimizações de overclock, como eu mostrei aqui no canal, nessa parte aqui, né, do X-Mode, por exemplo, que você tem mais bateria, que você tem mais desempenho, isso daqui é o que vai segurar mais o desempenho, porque fora isso daqui, aí realmente o desempenho aqui ainda não seria ruim, porque é o 8 Elite, mas foi capado sim, tá, galera? Dá para perceber aí que teve uma redução de performance. Os throttles estão extremamente agressivos, principalmente quando ele vai fazer teste. Não o Antutu, nem faz sentido mais fazer teste de Antutu, porque a pontuação vai ser sempre top, né? Mesmo se você usar a economia de energia, limitar a CPU a 70%, a pontuação sempre vai ser boa, mostrando que já não dá para confiar mais nesse tipo de teste. Agora o CPU Throttling Test vai fazer um teste mais agressivo e mostra pra gente um resultado mais real, embora, como eu disse, para jogos aqui, para desempenho bruto do dia a dia, eu não percebi engasgo, não percebi travamento, não percebi problema absolutamente nenhum. Os aplicativos abrindo sempre de forma muito rápida, né? Então, tudo funcionando lindamente aqui, o desempenho realmente está excelente. A parte de superaquecimento está acontecendo sim, quando você usa assim, olha, por exemplo, eu vou traduzir uma página aqui da internet, alguma coisa do tipo, aí realmente está acontecendo alguns aquecimentos assim surreais. Galera, deu um bizil aqui no site do Samobile, eu achei que fosse a internet aqui, olha só, ele não carrega, aí eu não consigo usar a parte de IA para traduzir. Só que eu abri um outro site, abri aqui o Samfans, aí tá normal, então é um bug no site dos caras lá, bizarro, né? Eu testei até no Comet, aí deu problema também, mas o problema que está acontecendo no aquecimento é aqui, olha. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, eu vou traduzir aqui, por exemplo, você já começa a usar, tá? Começa a usar a parte de IA, o aparelho já começa a esquentar, olha só. Então eu comecei a traduzir aqui, vou entrar aqui, por exemplo, para mim poder, sei lá, resumir essa matéria, né? Vou esperar aparecer aqui, olha, que eu vi primeiro a página, né?
aí depois ele já coloca o resumir. Então eu começo a usar isso aqui, ele já começa a aparecer picos de aquecimento, tá? Então isso aqui é um problema que não é exclusivamente do telefone, tanto que se eu usar pelo Comet, que vai fazer a mesma coisa, como eu já mostrei no outro vídeo, né, que é um belo do navegador, que é esse aqui, olha. Inclusive, que eu abri o seu mobile aqui, mesma coisa, olha, ele não carrega, olha só, ele fica carregando aqui e não carrega. Isso aqui é bug do site. Eu vou abrir aqui o SunFans para te mostrar. E aqui no SunFans, né, é bem legal porque, perdão, pelo Comet, porque aqui eu posso pedir aqui, por exemplo, olha, como eu já mostrei no outro vídeo, é só dar o comando aqui para ele poder entender sua voz, traduzir e resumir a primeira página de matéria. Então, certo. Vou resumir a página em português. O revela que a Samsung está planejando um carregamento sem fio mais rápido. Então, basicamente é isso. Então, o Comet ele é ele tá muito melhor, cara. Não tem nem comparação, tá? E, infelizmente, aqui, você começa a usar, assim, para traduzir, igual eu faço as matérias do Papo Tech, eu gosto de pegar o resumo, aí eu copio aqui, ele já vai copiar com o link, né? E eu tenho aqui a matéria também, olha, detalhada, o padrão, então isso que me ajuda demais, assim, e é legal também você ter esse resumo aqui. Só que, infelizmente, tá começando, assim, um aquecimento bizarrésimo, cara, bizarrésimo mesmo, tá? Você até identifica esses picos de aquecimento, né, pelo Good Guardians, né, como eu mostrei aqui no Thermal Guardian. Aí sempre verifiquem aqui no Thermal Guardian que você toca nessas bolinhas e vai mostrar para vocês o que causou o aquecimento. Aqui foi o código azul que eu estava tentando jogar, mas ele não inicia por nada, né, olha só. Mas aqui vai sempre mostrar para vocês os picos de aquecimento, olha. Tá, o que está causando. Quando é no navegador da Samsung, não vai mostrar o navegador aqui, porque vai mostrar o pico de aquecimento, como aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, olha, mostrou o pico de aquecimento aqui do lado, mas o que causou foi o navegador. Estava usando para traduzir, é parte de NPU, né? Então, não é o navegador em si, mas é o uso daquela ferramenta de IA que está atrelada à NPU aí. Então, isso aí está causando um consumo de bateria, assim, surreal. Samsung precisa rever isso, porque começou recentemente, tá? Isso não estava acontecendo antes. O Pixel Shift, tá? A galera sempre pergunta aí, né? Que é o deslocamento da defesa contra burn-in. Olha, esse aqui é um print sobre print, tá? Só para vocês poderem ver, olha. E tá deslocando. Olha só, as letras deslocam, né? Olha só o ícone de bateria também, olha só. Fica tudo um sobreposto ao outro, olha. Isso aqui, e não tem deslocamento do eixo Y, né? Olha só, então isso aqui mostra pra gente que a parte aqui do Pixel Shift, tá? Que desloca tudo, tá 100% funcionando e não sem problema nenhum. A parte de câmeras, eu não tive problema com as câmeras, tá ok. Algumas fotos ainda ficam ruins, né? Não sei explicar o porquê. A Samsung ainda precisa, talvez, de uma melhoria, mas se você tira uma foto com mais cuidado ali, aí você consegue uma qualidade melhor, tá? Normalmente não tive problema, câmera também para filmar, zoom, enfim, tá tudo na parte de câmeras aqui, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Inclusive tem Gcam para esse cara aqui, depois eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, né? Testar primeiro também para ver se está funcionando direitinho. Quem sabe uma Gcam para o S25 não deixa uma qualidade ainda melhor. E conclusão, vale a pena atualizar para o patch de novembro ou não? Bom, galera, eu diria que sim, tá? Com certeza, a atualização de software, a última atualização aqui eu diria que sim, esse patch de novembro, porque o patch de novembro ele conseguiu criar uma estabilidade muito boa sobre a bateria, né? Então acho que a bateria aqui está realmente excelente, nunca imaginei ter tanta bateria, que sim, numa bateria que a gente já conhece desde 2020, que é a bateria de íon de lítio, que é 5.000 mAh, e agora com essas otimizações do canal, breve vai sair para vocês aí no próprio mês de dezembro mesmo, esses tutoriais, e nós conseguimos uma autonomia de bateria realmente muito boa, segurando carga em standby, lembrando que precisa de otimização, só o patch de novembro ou patch de outubro eles não vão otimizar, tem uma galera que acha que vai otimizar a bateria só um mero patch de segurança, não, o patch de segurança ele dá uma estabilidade melhor para o aparelho, a estabilidade melhor você otimizando, você acaba conseguindo mais miliamperagem de bateria, não mais miliamperagem, mas mais autonomia de bateria no dia a dia, principalmente em standby, que é um dos maiores consumos desses caras aqui, né. Então é isso, galera, eu recomendo sim atualizar, e fiquem atentos a esse lance aí de IA. Tentem usar o navegador Comet se você estiver experimentando muito aquecimento aí no aparelho, né? Porque isso é péssimo. Mas é isso aí, recomendo sim atualizar. Não vou abrir jogo aqui porque eu não estou conseguindo rodar mais aqui o código mobile, né? Vou tentar ver o que eu arrumo aí para resolver isso, porque é um bug dos caras lá, dos desenvolvedores dos jogos, também abandonaram esse jogo, né? A qualquer momento pode ser que ele até pare de funcionar aí. Mas, de resto, eu recomendo sim uma atualização boa aí do patch de novembro. Afinal de contas, esses throttles aqui sempre existiram. Se você pegar o Red Magic, você tem throttle do mesmo jeito. Então é um problema do próprio 8 Elite aí. Tá? É um problema, vai entender, né, de onde vem essa origem desse problema aí. Mas no dia a dia você não percebe isso. Então, nos jogos e tudo mais, você não percebe. Então tá tranquilo. Deixa o like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!